Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já encarnamos centenas, milhares de vezes nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Já encarnamos como homem ou como mulher, conforme esclarece a doutrina espírita, que nos diz mais ainda que, se quisermos chegar à tão sonhada felicidade, temos que arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros, vamos colocar as mãos à obra. E para nos ajudar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje, a nossa reflexão se baseia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo da gentilidade diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Vou repetir porque é importante. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. O que significa isso? Isso significa que diversas atitudes caracterizam aqueles que buscam a evolução, buscam a sua espiritualidade, procurando colocar em prática não só o exemplo, mas as palavras do Mestre Jesus. É. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. São pessoas que chegam querendo conhecer, ver o fenômeno da mediunidade, através das comunicações e também através das materializações. E esquecem que esta fase de demonstração dos fenômenos espíritas foi feita no passado, logo após Allan Kardec codificar a doutrina, e foi comprovada pela ciência. Então não temos mais necessidade dos fenômenos. Precisamos o quê? Precisamos convencer aqueles que se demoram na religião da letra, que estimam longas discussões sem proveito real. São os debatedores das religiões. Quantos preferem a zona do sectarismo e lançam-se a lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. O que acontece? São pessoas que não conseguem compreender o ensino moral de Jesus e se apegam a outras partes. E, não contentes com a sua situação, acabam fundando uma outra religião, criando um outro templo. São pessoas que estão cristalizadas no eu. Ficam sempre pedindo a Deus mais e mais e mais. Reclamam a proteção que não merecem, uma proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Isso porque, quando nós nos aproximamos da realidade espiritual, procuramos compreender e colocar em prática os dois ensinamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, muitas vezes não conseguimos fazer isso e acabamos colocando em Deus ou nos espíritos a culpa da nossa própria ignorância espiritual. Ou, podemos dizer, do nosso baixo grau de evolução espiritual. E aí, eles acabam se retardando, se fecham em si
e ainda estão bastante distantes do legítimo entendimento. Tem aqueles que se atiram à corrente de tristeza negativa e gastam o tempo em lamentações estéreis. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Estão sempre se lamentando, criticam a sociedade, criticam as pessoas, criticam as instituições e também criticam a Deus, dizendo que Deus não é um pai, Deus é um padrasto, bastante semelhante àquele Deus do Antigo Testamento que tinha um povo escolhido e que determinava que o seu povo matasse os outros. Era o olho por olho e o dente por dente, que foi trazido por Moisés. Naquela época, era necessário isso. Mas, hoje, a civilização evoluiu e a gente continua vendo o olho por olho e o dente por dente, nos dias de hoje, ali na Palestina. Os terroristas atacam Israel, Israel revida, matando principalmente a população muçulmana, esperando que entre aqueles que morreram hajam alguns terroristas, e esse é o mundo ainda, de lutas e de vinganças. E a humanidade acaba perdendo a oportunidade de conquistar a paz, porque, infelizmente, vamos analisar os dois lados da luta, estão errados porque vão à guerra. O que deveria acontecer era os dois sentarem numa mesa de negociação para chegar a um consenso. Mas, enquanto isso, o nosso trabalho é qual? É esclarecer as pessoas e ajudá-las a fazer a sua evolução. Então, aqueles que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Então, aqueles que realmente acreditam em Jesus, têm fé nesse Espírito que abdicou por um tempo de estar nas mais altas esferas do cosmos para tomar um corpo aqui na Terra e nos deixar o seu exemplo, o seu evangelho, todos nós que queremos segui-lo, que precisamos segui-lo, porque ele representa não só a lei, mas ele representa a maneira de viver dos espíritos elevados. Então, para fazermos isso, nós temos que, primeiro, examinar a nós próprios. E como eu digo todo dia, para poder arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, e a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos aumentando as nossas virtudes, as nossas qualidades, e sendo pessoas mais calmas, mais tranquilas, que têm virtudes como a humildade, a modéstia, a compreensão, a brandura, o companheirismo, a abnegação, dedicação. Tudo isso são qualidades que nós ainda precisamos adquirir, mas cada dia que estamos juntos aqui, nós damos um pequeno passo na nossa evolução espiritual. Pense nisso e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.